Bom dia, vou apresentar o trabalho sobre o uso da casca da cariocarne carniceiro 20 na remoção do nitrato em solução aquosa. Falando um pouco sobre a introdução, o crescimento e a concentração de nitrato em efluentes é um problema ambiental crítico resultante principalmente das práticas agrícolas inadequadas do uso excessivo de fertilizantes nitrogenados. Este fenômeno não apenas compromete a qualidade da água, mas também afeta a saúde humana e a biodiversidade dos ecossistemas aquáticos da região. O maior problemático do nitrato é que ele é um íon altamente solúvel em água, o que facilita a sua mobilidade e a sua contaminação em ecossistemas aquáticos. O uso intenso de fertilizantes nitrogenados também é uma das principais fontes do nitrato nos efluentes, resultando em sérios impactos ambientais e aumento das concentrações desse íon em sistemas hídricos. Outra ameaça é a segurança hídrica. A contaminação por nitrato não apenas compromete a água, mas também apresenta ameaça na saúde pública, especialmente em áreas onde a água é uma fonte vital para a população, como a área ribeirinha, como em áreas que a população necessita pegar água de um riacho, ou algo que em uma região que é pouco escassa em água e essa água ainda é contaminada. Os impactos da contaminação por nitrato estão a interferência da saúde humana, danos ao sistema respiratório, efeitos no desenvolvimento infantil, que é o causado pela metahemoglobina, que é a doença específica causada pelo excesso de nitrato em água, que normalmente atinge, a maioria das vezes, a criança. O aumento das doenças crônicas e também o risco de câncer gástrico. Ele influencia em outros tipos de câncer, mas o câncer gástrico é o mais afetado por conta do nitrato em excesso. O objetivo desse estudo é explorar a viabilidade da casca do cariocarne vitim como um material dissolvente eficiente para a remoção de nitrato em soluções aquosas. A pesquisa busca contribuir para o desenvolvimento de soluções sustentáveis para o tratamento de efluentes, utilizando resíduos orgânicos locais, que no caso é o piqui, como uma alternativa ecologicamente responsável. A metodologia para a preparação do material se divide em três. Que primeiro foi a coleta, que a gente foi no mercado público, Walter Peixoto, lá no Crato. A gente coletou somente a casca do piqui, o que não é usado no comércio. Ele provavelmente ia ser descartado. A gente pegou ele para dar um viés ecológico para algo que ia ser descartável. Depois a gente levou o material e fez uma secagem nele, que foi uma temperatura controlada por 8 horas numa estufa, para garantir assim a remoção da umidade para a gente fazer o próximo passo, que é a trituração e a queima. Após a secagem, a gente fez as cascas trituradas e a gente fez uma queima de 278 graus Celsius por 2 horas para a preparação do material dissolvente. Após isso, teve o processo de carbonização, que foi o que a gente falou, que foi 278 graus Celsius, e também teve as modificações químicas, que a gente pegou o material e fez 4 métodos diferentes de ativação do carvão. Entre eles foi primeiro a gente fez a carbonização do material, a gente fez a queima controlada, 278 graus, depois a gente fez uma segunda queima a 500 graus Celsius, controlada também, por um tempo de 2 horas. A gente fez, em relação a modificações químicas, a gente fez 4 modificações diferentes, o NaOH, HCl, NaOH, HCl e cloreto de zinco, ZnCl. São utilizados para modificar quimicamente o material carbonizando, aumentando sua superfície específica e a capacidade da dissolção. A gente fez uma avaliação para ver o efeito da modificação do material, o que causou, se melhorou, se piorou o material com as modificações. A gente fez um teste para ver um teste de dissolção em duplicata, para a gente ver qual resultado foi melhor. A gente fez, acho que foi 8 testes, se não me engano. A gente viu que a média entre eles, o que melhor teve resultado foi o cloreto de zinco. Que depois desse momento a gente
continuou fazendo o processo somente com cloreto de zinco, porque ele era o material que melhor se desempenhava. O teste de dosagem foram feitos para identificar a concentração ótima de nitrato para remoção, qual a melhor concentração para a gente fazer os testes. A gente fez com 1 grama, de 1 grama até 10 gramas por litro. O que teve o melhor desempenho foi o de 5 gramas por litro, que aumentou, que teve a concentração ideal, resultou na máxima eficiência da remoção do nitrato. O resultado do teste de remoção do nitrato que a gente fez, o que desempenhou maior o papel de remoção do nitrato foi o cloreto de zinco, que ele conseguiu retirar 29% da remoção do nitrato e teve uma capacidade absortiva de 1,48 mg por grama, que é o QE dele, que foi que a gente fez com a dosagem de 5 gramas por litro. Os agentes atividores e a eficiência da comparação foi aquilo que eu já tinha citado antes. A gente comparou todos os resultados das modificações e que teve o melhor desempenho foi o cloreto de zinco. Só que outro que teve desempenho bom foi a mistura entre NaOH e HCl, que foi uma base com ácido, que teve desempenho muito bom. Só a base só não teve resultado bom, nem o ácido somente teve resultado bom. Só a mistura entre eles dois deu um resultado ok, que chegou perto do cloreto de zinco, mas o cloreto de zinco ainda foi o que melhor desempenhou. Sobre a conclusão e implicações para a sustentabilidade, a gente demonstrou que a casca do Cariocerium vitae é um material viável e sustentável para a remoção de nitratos em soluções aquosas. Além de contribuir para a melhoria da qualidade da água, essa abordagem promove também uma valorização do material que ia ser normalmente descartado, que seria a casca do piqui. E a gente está dando um novo viés ecológico para ele. Com isso, a gente confirma que ele é um bom adsorvente para nitrato. Referências e agradecimentos. Muito obrigado e bom dia.